Quase todos os feiticeiros em Jujutsu Kaisen despertam sua técnica quando criança. E essa técnica pode ser algo inato deles, que é simplesmente único, ou pode ser algo herdado do seu clã, da sua linhagem sanguínea. Bora lá então explicar e ranquear por nível de poder todos os clãs de Jujutsu Kaisen. Começando então com o clã Abi. Pra falar desse clã aqui, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, vamos voltar muito no tempo, lá pra Era Heian. Não se sabe muito desse clã, mas uma das coisas que sabemos é que eles tentaram atacar o Sukuna. Eles mandaram suas forças de elite, que era um esquadrão de pacificação deste, compostos principalmente por membros restantes do clã Sugawara. Daí aqui eu quero falar sobre uma coisa interessante que pouca gente sabe. Em Jujutsu Kaisen existem 3 grandes espíritos vingativos, e o que sabemos sobre eles é que eles eram feiticeiros muito poderosos, e as 3 grandes famílias de hoje em dia descendem deles. E eu expliquei isso porque, como eu falei, a maioria dos membros do esquadrão de pacificação deste eram membros restantes do clã Sugawara. E Michizane Sugawara é um ancestral do clã Gojo, tendo sido confirmado como um dos 3 grandes espíritos vingativos. De qualquer modo, esse esquadrão inteiro foi aniquilado pelo Sukuna, incluindo a Anja, que era possivelmente a única membro desse esquadrão que não veio do clã Sugawara. E é por isso que ela odeia o Sukuna e deseja matá-lo, mesmo 1000 anos depois encarnando no jogo da Bate. Inclusive, uma coisa bem interessante sobre a Anja é que ela é bem do bem, o que era de se imaginar pelo seu nome. Ela não tomou o corpo do ser humano que ingeriu o objeto amaldiçoado igual todos os outros. Ela só fica lá guiando a Hana sobre o que fazer, como usar sua técnica, enfim. Técnica essa que, pra você que ainda não sabe, é a extinção de técnica. Basicamente anula qualquer outra técnica amaldiçoada, incluindo barreira, selo, objeto amaldiçoado, tudo, até mesmo de grau especial. Foi assim que eles tiraram o Gojo do selo, e é com a técnica dela que eles planejavam matar o Sukuna, já que ia destruir os dedos. E bom, indo pro próximo, nós temos outro clã da Era Heian, que é o Fujiwara. Esse era um dos clãs de elite da Era Heian, só que acabou que eles foram completamente dizimados pelo Sukuna. O cara não perdoa ninguém mesmo não. Pois é, complicado. E acaba que a gente não sabe tanta coisa deles. Nós sabemos que eles tiveram pelo menos 2 esquadrões de feiticeiros de elite, incluindo o Esquadrão do Sol, Lua e Estrelas das Forças Fujiwara do Norte. Eles eram uma equipe de assassinos que viviam na escuridão e abandonavam seus nomes e eram liderados pela Uro, que é aquela mulher que consegue controlar o céu como se fosse uma superfície. Ela lutou contra o Ryu e o Yuta, que inclusive só foi nomeada para poder ser condenada falsamente à morte por matar outro membro do clã. E o outro esquadrão era chamado de os 5 Generais Vazios, que era uma força igual ao Esquadrão do Sol, Lua e Estrelas. Não vimos nenhum personagem desse esquadrão, o que sabemos é que eles foram derrotados pela Yorozu. Não que ela tenha matado eles nem nada, ela só derrotou eles. Daí depois eles foram aniquilados pelo Sukuna igual o outro esquadrão. E o motivo deles estarem aqui na lista é que eles tinham 2 forças de elite. Nós sabemos que a Uro era bem forte e ela liderava uma das forças, então ponto muito positivo. E a outra força é dita como estando no mesmo nível, fora os outros membros em geral do clã. E bom, o Sukuna é muito poderoso, então tanto faz que ele matou o clã inteiro, normal, era de se esperar. E a Yorozu também é extremamente poderosa, então é aceitável que ela tenha derrotado um dos esquadrões. Não dá pra saber como que foi a luta, se ela teve dificuldade, enfim. E o motivo desse clã tá aqui é por ele ter 2 esquadrões de elite, enquanto o clã Abi só tinha 1. Não tem como a gente saber o nível de poder de cada esquadrão, mas vamos considerar que eles tinham o mesmo nível, né? É o que tem. Indo pro próximo, nós temos o clã Inumaki. Esse clã acaba sendo muito subestimado por quem tá assistindo Jujutsu, já que o próprio Inumaki não é muito poderoso. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas pensam. Porque na verdade ele é bem foda sim. Daquele grupinho, que era ele, a Maki, o Panda e o Yuta, ele era o único que recebia missões solo, ou seja, onde ele ia sozinho. Ele também era considerado um prodígio. Todo mundo da escola Jujutsu, quando pensa no Yuta, fica tipo, caraca, ele é muito foda, ele é um prodígio, o cara é o pica. Mas antes do Yuta chegar, quem era assim era o Inumaki. O próprio Geto acreditava que ele era abençoado e tinha muito potencial. E isso tudo vem principalmente por causa da técnica herdada do clã Inumaki, que é a fala amaldiçoada. Ela meio que aumenta o espírito das palavras usando energia amaldiçoada, o que força qualquer um que escute as ordens do usuário a obedecê-las. É uma técnica bizarramente poderosa e versátil, já que você pode dar qualquer comando. Não precisa ser uma coisa que o cara vai fazer fisicamente, tipo ande. Você pode falar tipo exploda e ele vai explodir. Ou sei lá, sai voando, daí o cara sai voando pra trás assim. É como se você desse até um comando no ambiente ali. E as fraquezas é que a técnica meio que tá sempre ativa. Então se você acabar falando algo errado, você pode simplesmente ativar ela no povo ao redor. Tanto que o Inumaki fica só falando qualquer coisa aleatoriamente. Além disso, a efetividade da técnica depende da força do usuário em relação a contra quem ele tá usando. Fora o fato de que a técnica tem um efeito colateral de causar dano ao usuário. Pelo menos no pior dos casos, né? Mas se fosse alguém muito poderoso usando, tipo o Sukuna, ele conseguiria chegar em todo mundo e falar morra, daí os caras simplesmente cairiam mortos. Uma outra fraqueza é que os feiticeiros podem se proteger da fala amaldiçoada manipulando o fluxo de energia para a seção do cérebro que controla a função do ouvido, o que faz com que eles impeçam a energia amaldiçoada que reforça as ordens de serem registradas e executadas. Mas mesmo com essas fraquezas, a fala amaldiçoada ainda é bizarramente poderosa, tanto que o clã Inumaki é
considerado fora da lei da sociedade de Jujutsu. Literalmente tem uma lei só pra eliminar feiticeiros que nascem desse clã. E uma coisa interessante que eu esqueci de comentar é que as bocas de todos os usuários da fala amaldiçoada tem aquele símbolo dos olhos e presas de cobra. Até o Yuta, quando copiou a fala amaldiçoada, seja por ele falando ou pelo aquele megafone, ficou com esses símbolos aí. E bom, o motivo desse clã tá aqui, mesmo tendo uma técnica tão roubada, é que, como eu falei, eles são tipo perseguidos e mortos. Então não tem muito o que fazer. Basicamente, o único membro que tem atualmente é o Togi Inumaki. E se for comparar ele, ou até sei lá, caso tenha outros por aí, tipo uns 5 ou 10 dele, com o que eu vou falar mais pra frente dos outros clãs, não tem muita chance não. Indo pro próximo, nós temos o clã Kamo. Aqui a gente já entra nas 3 grandes famílias, que, como eu falei, descendem dos 3 grandes espíritos vingativos. O clã Kamo é o mais conservador que tem, além de serem bem próximos dos superiores da sede Jujutsu. Eles valorizam a tradição e a linhagem de sangue acima de tudo. A parada é que no passado, eles acabaram tendo algo que marcou a história do clã pra sempre, que foi o feiticeiro mais maligno da história, Noritoshi Kamo. Até os tempos atuais, esse nome é basicamente renegado por todos do clã. A parada é que o Noritoshi Kamo, na real, nem era tão mal assim. Não sabemos muito, mas ele provavelmente era só um cara comum. Só que o seu corpo foi roubado pelo Kenjaku, que foi quem ganhou toda essa reputação de homem cruel. Ele fez uns experimentos tão bizarros durante a era Meiji que todos os registros foram destruídos. Os únicos que acabaram sobrando foram os fetos amaldiçoados Pintura da Morte. Eram basicamente misturas de ser humano com maldição. E apesar de que no total existem 9, somente 3 são conhecidos, que é o Ezo, Ketizo e Chozo. Os outros 6 foram consumidos pelo Itadori. E como alguns desses fetos foram feitos misturando o sangue do Kenjaku, que estava no corpo do Noritoshi Kamo, eles conseguem usar a manipulação de sangue. No caso, o único que a gente viu usando foi o Chozo e depois o Itadori, que acabou consumindo os outros 6 fetos. E voltando um pouco a falar do Noritoshi Kamo, uma coisa interessante é que tem 2 dele. Tem esse do passado que eu acabei de falar e um outro de hoje em dia. Obviamente eles são pessoas diferentes, não é encarnação nem nada do tipo. Embora a gente lendo o nome aqui Noritoshi Kamo pareça exatamente a mesma coisa, os kanjis em japonês são diferentes, mas a pronúncia em si acaba sendo a mesma coisa até em japonês. E bom, simplesmente não tem como saber o porquê que os pais do Kamo decidiram colocar esse nome bizarro aí nele. É tipo você colocar o nome do bigodudo no seu filho. E bom, a técnica desse clã, que é a manipulação de sangue, é simplesmente muito poderosa. Assim como o nome sugere, essa técnica permite ao usuário controlar e manipular seu sangue. Você pode endurecer o sangue, você pode transformar ele em projéteis, você pode fazer uma super flecha de sangue que sai atravessando parede, bagulho, mano, bizarro. Você consegue controlar o seu sangue interno pra mexer na sua própria pulsação e temperatura, o que pode aumentar a sua capacidade física. Você pode bombear sangue pro cérebro, pro seu olho, enxergar melhor, ficar mais inteligente. Dá pra fazer muita coisa. Além de que o sangue de um usuário de manipulação de sangue é venenoso pra maldições. Pois é, a técnica é bizarra de roubada. Mas ela tem algumas fraquezas. A primeira é que ela depende da quantidade de sangue que o próprio usuário tem acesso. Ou o cara fica carregando umas bolsas de sangue, ou ele usa o seu próprio sangue, o que obviamente pode fazer ele desmaiar e até morrer. Essa fraqueza acaba não afetando o Chozo, já que ele é meio humano, meio maldição. Mas o Noritoshi Kamo, por exemplo, não do passado e sim de hoje em dia, fica carregando bolsas. Outra fraqueza é a água. Na verdade, não água em específico, mas sim qualquer coisa que consiga se misturar com o sangue e atrapalhar, tipo outros líquidos, que daí muda a composição do sangue e não tem como controlar direito. Mas não é uma coisa que tem muito como fazer na maioria das lutas, então não é uma fraqueza tão grande assim. Ou seja, é realmente uma técnica muito roubada, um clã muito poderoso. O que é uma pena, porque depois do incidente de Shibuya, o Kenjaku tomou o controle do clã Kamo. Ele matou o pai do Noritoshi, que era o líder do clã, e acabou meio que substituindo ele pelas sombras, manipulando o clã inteiro. Ele simplesmente gosta muito de fazer merda nesse clã, não tem o que fazer. E bom, como eu falei, todas as 3 grandes famílias vêm de algum dos 3 grandes espíritos. Só que nós não conhecemos o grande espírito que acabou gerando o clã Kamo. Mas dá pra deduzir. Os 3 grandes espíritos vingativos de Jujutsu Kaisen são os mesmos do Japão na vida real, que é Sugawara no Michizane, Taira no Masakado e o Imperador Sutoku. Nós temos confirmado que um certo clã que eu vou falar mais pra frente veio do Sugawara no Michizane. Então sobra 2. E desses 2, o mais provável de ter gerado o clã Kamo é o Imperador Sutoku. Durante o século XII, que era Heian, o governo de Kyoto estava desmoronando. Daí em 1156, acabou acontecendo a rebelião de Hogen, que foi travada principalmente para resolver uma disputa sobre a sucessão imperial entre o atual imperador, Go Shirakawa, e o seu irmão, Sutoku. No fim das contas, o Sutoku perdeu e foi exilado para a província de Sanuki. E é dito que ele se apegou ao budismo e basicamente virou um monge. E ele basicamente escreveu uns manuscritos usando o seu próprio sangue, o que foi o primeiro ponto para teorizarem que em Jujutsu ele teria relação com o clã Kamo. Mas tem um argumento ainda mais bizarro para essa teoria. Ele pegou esses manuscritos e mandou pro Palácio Imperial, querendo que eles fossem colocados no templo em oração por aqueles que morreram na guerra. Só que o imperador recusou, dizendo que os livros podiam estar amaldiçoados, o que fez o Sutoku ficar muito puto e declarar que voltaria como um espírito vingativo. E daí, após a sua morte, surgiram relatos de que tinha sangue vazando do seu
caixão. Aí, ó, manipulação de sangue, só pode ser isso. E bom, o motivo desse clã tá aqui é porque eles têm bastante membros e a manipulação de sangue é muito poderosa. Diferente do clã Inumaki, tem vários feiticeiros com essa técnica. E não, eu não tô considerando o Chozo. Mesmo ele sendo o usuário mais poderoso da manipulação de sangue, ele simplesmente não é do clã Kamo, então ele não conta. Bom, de qualquer modo, indo pro próximo clã, nós temos o clã Zenin. Por eliminação, só sobra um dos 3 grandes espíritos vingativos pra eles serem descendentes, que é o Taira no Masakado. E também da filha dele, conhecida como Takiasha, a bruxa. Tem vários desenhos dela, bom, fazendo bruxarias, né? Em um deles, em específico, ela tem até um exército de sapos. E bom, o clã Zenin é completamente focado em poder e combate. Literalmente a força acima de tudo. O bagulho é tão severo que eles têm um lugar chamado Cova Disciplinária, onde tem várias maldições de grau 2 ou menos e é basicamente usado pra poder punir pessoas. Eles levam isso tão a sério que eles se batem e até se matam por causa disso. Tipo um pai matando a própria filha simplesmente porque ela é fraca. Mesmo que nem tenha sido culpa dela, tipo, faltou treinar ou algo do tipo. Só falta de talento mesmo. No caso, o talento pra feitiçaria em específico, porque se você for forte através de outros métodos, eles não gostam muito não. O Toji e a Maki são grandes exemplos disso. Ambos foram completamente oprimidos por não terem energia amaldiçoada. No caso da Maki, até era mais ou menos entendível. Você pode argumentar que a ideologia do clã é força acima de tudo e a Maki simplesmente era fraca. Ela não tinha literalmente 0 de energia amaldiçoada, ela tinha simplesmente muito pouco, tão pouco que ela nem enxergava maldições. E o boost físico que ela recebeu não era o suficiente pra compensar isso, ela era realmente só fraca mesmo. Só que a gente tem o Toji. O Toji nasceu com 0 de energia amaldiçoada. Ele já nasceu sendo o que a Maki se tornou, ou seja, muito, muito, muito forte. Literalmente tão forte pra sozinha dizimar o clã inteiro. O próprio Hanta admitiu que o clã Zenin só tava existindo porque o Toji teve piedade deles. Isso é o quão forte o Toji e a Maki são com 0 de energia amaldiçoada. E ainda assim, eles foram bizarramente oprimidos. Só que é aquilo que eu falei. Diferente da Maki, que era oprimida enquanto ainda era fraca, o Toji era oprimido mesmo sendo forte. Ou seja, a parada deles é só poder através da feitiçaria mesmo. E bom, esse clã é dividido em 3 unidades. A primeira delas é a Rei, que é composta de membros de semi-classe 1 ou mais, sendo o grupo mais forte de feiticeiros dentro do clã Zenin. Essa unidade, inclusive, era liderada pelo Naoya. E entre os outros membros, nós temos o Ogi, que é o pai da Maki e da Mai, que inclusive tentou matar elas e acabou sendo morto pela Maki depois que ela alcançou 0 de energia. Ele também era o irmão do Naobito e era muito poderoso. Ele só deixou de ser o líder do clã Zenin por causa da Maki e da Mai serem muito fracas. Daí temos o Jinichi, que tinha uma técnica chamada Punho de Mísseis, que permitia ele conjurar punhos gigantes impulsionados por energia amaldiçoada. E daí esses punhos meio que acompanhavam os próprios punhos físicos dele. Honestamente, ele era muito poderoso, tipo, cada punho era o suficiente pra esmagar um prédio e ele conseguia invocar pelo menos 7 de uma só vez, embora não tenha feito nenhum arranhão na Maki. Daí tem o Chojuro, que tem a técnica manipulação de terra, que obviamente permite ele manipular a terra quando ele toca no chão. Ele também consegue fazer umas coisas numa escala absurda, mas acabou não servindo contra a Maki. E daí tem o Hanta, que tem uma técnica chamada olhar paralisante, que faz com que qualquer um que ele esteja olhando fique paralisado. Realmente são nomes bem diretos ao ponto. A parada é que essa técnica acaba tendo um efeito colateral nele, onde os seus próprios olhos ficam fudidos. É tipo a fala amaldiçoada com a garganta do usuário. Quando a Maki conseguiu escapar da sua técnica, ele ficou tão fudido que literalmente morreu. Pois é, ele morreu pro backslash da própria técnica. E daí tem também mais outros 6 membros que a gente simplesmente não sabe o nome. Daí temos a unidade Kukuro, que é uma unidade inferior aos Rei, que é composto por homens do clã Zenin que não tem técnicas inatas. Todos os membros do clã que se encaixam nos critérios precisam ser alistados e passar por um treinamento difícil nas artes marciais durante dias e noites. A Maki fazia parte dessa unidade até entrar na escola Jujutsu. Além dela, o único membro dessa unidade, cujo nome sabemos, é o Nobuaki, mas também tem outros 21 membros sem nome. E daí tem a unidade Akashi, que são membros do clã Zenin que têm técnicas amaldiçoadas, mas que não atendem aos requisitos para entrar no Rei. E tem também os simplesmente membros normais que não estão em nenhuma unidade. A Mai é um bom exemplo. Além dela, temos outros 9 membros sem nome. É curioso como tem poucos membros nos clãs, né? Pelo menos se considerar que os outros clãs têm uma quantidade parecida ou menor de membros que o clã Zenin. Quando você pensa em clã, você pensa numa parada com tipo, caraca, 200, 500 membros. Mas tudo na sociedade Jujutsu é bem pequenininho. O próprio clã Zenin, por exemplo, só tinha 45 membros. E bom, esse clã aqui tem 2 técnicas herdadas. Vou começar falando da projeção. O usuário basicamente divide um segundo em 24 quadros. Daí quando ele faz isso, ele consegue selecionar uma rota pré-determinada e fazer aquilo só que ultra rápido. E, inclusive, quanto mais você deixa a técnica ativa consecutivamente, mais rápido você fica. E se o usuário acabar falhando na técnica, tipo fazendo algum movimento muito irrealista que quebre as leis da física, ou simplesmente falhando em se mover em 24 frames, ele é congelado por 1 segundo. E qualquer um que for tocado pelo usuário também precisa se mover em 24 frames. A parada é que a pessoa obviamente não vai saber fazer isso, então ela é congelada. É uma técnica bem poderosa que inclusive também é bem recente. Ela foi desenvolvida pelo antigo chefe do clã Zenin, o Naobito, e depois herdada pelo seu filho, Naoya. E bom, a outra técnica
técnica herdada do clã Zenin, que provavelmente veio de um dos 3 grandes espíritos vingativos, é as 10 sombras. Essa é uma das técnicas mais desejadas do mundo Jujutsu, sendo bizarramente prestigiosa. Ela permite que o usuário invoque até 10 Shikigamis usando sombras como um meio. É uma técnica extremamente poderosa porque ela é muito versátil, cada Shikigami faz a sua parada. Se você assistiu o anime ou leu o mangá, você já viu bastante do Megumi, que foi quem herdou essa técnica, então você sabe como ela funciona e sabe o quão roubada ela é. Inclusive, tem um Shikigami em específico que, é basicamente top 5 seres mais fortes do verso de Jujutsu. E uma coisa muito interessante é que quando um Shikigami morre, você pode fundir ele com outro. Então, ainda assim, mesmo que 9 Shikigamis morram, você ainda vai ter um super mega Shikigami ultra poderoso. É simplesmente muito roubada essa técnica. Não é à toa que o Naobito, na sua carta de morte, acabou nomeando o Megumi como líder do clã Zenin, ao invés do seu próprio filho, Naoya. Ela é tão roubada que há 400 anos atrás, o chefe do clã Zenin acabou matando o chefe do clã Gojo em combate, sendo que o chefe do clã Zenin tinha essa técnica das 10 sombras e o chefe do clã Gojo tinha os 6 olhos e o ilimitado, igual o Satoru. E acabou que ambos morreram no combate. Com certeza o chefe do clã Zenin invocou uma Horaga que matou os dois. Mas enfim, além dessas técnicas muito roubadas, o clã Zenin também tem um arsenal bizarro de ferramentas amaldiçoadas. A Nuvem Brincalhona, por exemplo, que era uma ferramenta de grau especial que a gente viu vários feiticeiros usando e que no final acabou sendo destruída pelo Toji na luta contra o Dagon, pertencia a eles. E bom, acho que eu nem preciso explicar muito o motivo desse clã tá aqui, né? A técnica das 10 sombras é completamente bizarra, muito mais forte que a manipulação de sangue, a de projeção também é extremamente poderosa, e no geral esse é um clã completamente focado na força, então não sobra muito pro clã Kamo não. E bom, indo pro próximo, nós temos o clã Gojo. O clã Gojo é confirmado como tendo descendência de Michizane Sugawara, que é um dos renomados 3 grandes espíritos vingativos. E embora tenha outros membros, o único que foi apresentado pra gente é o Gojo. Dá pra se dizer que ele basicamente tem todo o poder do clã. Isso porque, com exceção das suas coisas herdadas, que são ilimitado e 6 olhos, o clã Gojo não tem nada demais. Ele não tem nenhuma ideologia muito foda, nenhum arsenal muito foda, nada, simplesmente nada. Eles são completamente carregados por quem nascer com ilimitado e 6 olhos. Além do Gojo, o único membro desse clã que a gente conhece é o Yuta. Pois é, ele é um parente distante do clã Gojo por causa da sua descendência compartilhada de Michizane Sugawara. Gojo também é descendente desse cara aí. E uma coisa interessante é que a Uro, quando aparece, diz que o Yuta tem sangue Fujiwara, sendo que os clãs Fujiwara e Sugawara eram inimigos e estavam constantemente tentando se matar. Então o Yuta provavelmente veio de alguma descendência de Romeu e Julieta aí. Inclusive, a teoria é que é por causa dessa descendência bizarra que o Yuta tem tanta energia amaldiçoada. Daí no ano de 2035, como o Gojo estava morto, o Yuta foi reconhecido como chefe do clã Gojo. Provavelmente porque ele era um dos feiticeiros mais poderosos que tinha, e daí, sei lá, os caras do clã quiseram fortalecer o clã e botaram ele lá. E bom, como eu comentei, né, a técnica herdada deles é o Ilimitado, que é a técnica mais prestigiosa da atualidade e uma das técnicas amaldiçoadas mais poderosas da história. Basicamente, existe o infinito, que tá em todo lugar, e o Ilimitado permite que você controle esse infinito, tanto que é impossível encostar no Gojo, ele consegue se teleportar, ele consegue fazer o azul, que basicamente puxa tudo, e o vermelho, que basicamente empurra tudo. Se o clã Kamo tem a manipulação de sangue, o clã Gojo com o Ilimitado tem a manipulação de espaço. É basicamente isso. Muito mais complicado que isso, né, mas dá pra resumir legal assim. A parada é que se fosse só o Ilimitado, não seria o suficiente pra ser um dos 3 grandes clãs. A técnica das 10 sombras, por exemplo, é muito melhor do que o Ilimitado. Isso quando o Ilimitado tá sozinho. Porque uma outra coisa que pode ser herdada do clã Gojo são os 6 olhos, que basicamente permitem ao usuário um controle preciso da energia amaldiçoada num nível atômico, fazendo com que ele consiga detectar energia amaldiçoada, analisar técnicas amaldiçoadas e também ter um gasto muito mínimo de energia amaldiçoada. É como se a energia amaldiçoada do usuário fosse bizarramente precisa. Isso na prática é muito roubado. O Yuta, por exemplo, chegou a comentar que a reserva de energia amaldiçoada dele é maior que a do Gojo, mas que ainda assim a energia dele podia acabar e a do Gojo não. O Gojo conseguiria literalmente lutar pra sempre sem acabar com a sua energia amaldiçoada. Ela é como se fosse infinita de tão preciso que é o uso dele. E bom, qualquer um que nasça com ilimitado e 6 olhos automaticamente vira o líder do clã, já que é uma combinação tão roubada que basicamente dá pra decretar que ele vai ser o feiticeiro mais poderoso até que morra de velhice. Não é à toa que se você pegar o Gojo, por exemplo, e colocar ele pra lutar contra todos os outros feiticeiros que existem, com exceção do Sukuna, ele ganharia. O cara é um exército de um homem só. Daí você pode estar se perguntando, então como que 400 anos no passado, o chefe do clã Zenin, que tinha as 10 sombras, conseguiu eliminar o chefe do clã Gojo, que tinha o ilimitado e os 6 olhos igual o Satoru? Olha, isso não é explicado, mas eu tenho uma teoria que honestamente é muito válida. Quando a gente vê o passado do Gojo, de quando ele era adolescente, a gente vê ele tomando um gap bizarro pro Toji. E naquela época, ele ainda não tinha aprendido energia reversa e só conseguiu usar o azul. Eu acredito que o chefe do clã Gojo, que tava lutando contra o chefe do clã Zenin, era assim. Porque vamos ser sinceros, o Gojo adolescente também não conseguiria derrotar uma Horaga. O azul simplesmente não mataria uma Horaga antes dele se adaptar, e depois disso não teria nada mais que o cara conseguisse fazer. Agora, se ele já tivesse energia reversa e conseguisse usar o vermelho e o roxo, já é uma história
era completamente diferente. Um único roxo já é o suficiente pra matar o Mahoraga. Provavelmente um vermelho bem dado também, porque senão simplesmente não faz sentido. O Satoru tava lutando contra o Mahoraga, o Agito, que era a fusão de várias outras sombras, e o Sukuna. Ou seja, ele não só tava lutando contra as 10 sombras, igual o chefe do clã há 400 anos atrás, como não era qualquer 10 sombras, estava sendo usado pelo Sukuna, que é o feiticeiro mais poderoso da história, e ao mesmo tempo também tava usando sua técnica inata. Então, pô, não tem como o cara 400 anos atrás ter dominado tudo e ainda assim ter perdido pro Mahoraga. Daí vamos lá, o motivo desse clã tá em primeiro lugar. É meio óbvio, né, que é porque quando alguém nasce com 6 olhos ilimitado, ele vira o mais poderoso daquela era, entrando pros mais poderosos da história. Quanto a isso, não tem muita discussão. Mas e quando não tem ninguém com os 6 olhos ilimitados juntos? Bom, rapaziada, vocês têm que lembrar que mesmo sem os 6 olhos, o ilimitado ainda assim é uma técnica muito poderosa. Não é à toa que ela é considerada a técnica mais prestigiosa, mais até que as 10 sombras. E não é como se os membros dos outros clãs fossem tão poderosos assim. Tipo, sei lá, a Maki conseguiu ganhar completamente do clã Zenin inteiro. Mesmo se o Megumi estivesse lá com as 10 sombras, ele não conseguiria ganhar dela, no máximo invocar o Mahoraga e morrer os dois. Então não tem muito o que fazer, é o primeiro lugar indiscutível.